aí, esse é o Ancapsul e agora nós vamos falar, não, brincadeira. E aí pessoal, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, hein? É uma coisinha insignificante pra vocês, mas que ajuda demais a gente aqui a continuar. Ligada? O negócio tá difícil pra comercialização dos nossos produtos agora com essas taxas do Trump, né? O pessoal chama de taxa do Trump. Tem umas coisas interessantes a conversar sobre isso, porque é o seguinte: muita gente lá nos Estados Unidos descontente com o Trump por causa das políticas dele de imigração. Poxa pessoal, entenda só, o cara se elegeu para ser protecionista, então ele vai proteger o país dele, né? Porque ele está prendendo, não está prendendo imigrante que esteja lá legal, não tem como. Você pode até verificar, tem como ele saber, tem como a autoridade saber que aquele imigrante ele é legal ou é ilegal? Não. Ele vai lá, verifica se o imigrante é legal ou ilegal e solta ou prende dependendo do resultado que tiver sobre essa pesquisa. Não necessariamente porque o cara tá prendendo ninguém ilegal, mas tem o direito de verificar. E assim, ele foi novamente eleito para isso. Ele tá atendendo os interesses dos americanos em primeiro lugar. Entenda só, é de comum acordo que o responsável pela limpeza da sua casa é você, né? Tudo bem que quando você tem uma casa gigantesca onde moram 250 milhões de pessoas e 51 milhões ajudaram a eleger um bandido, safado, sem vergonha, que foi comprovadamente bandido, que ele foi julgado bandido, que ele foi preso bandido, certo? Foi devolvido dinheiro bandido. Mesmo assim, esses 51 milhões ainda dizem: isso daí é mentira, a facada é mentira, ou então não se preocupe não que o outro vai ser preso também. Mas assim, o outro ser preso vai tirar a bandidagem do que tá atualmente? Não. E o outro tá preso, vai ser preso por bandidagem, por ter roubado alguma coisa? Não. Vai ser preso por quê? Porque ele tava lá nos Estados Unidos tentando fazer um golpe aqui. É até ridículo você acreditar num negócio desse, mas tem quem acredite, né? Tem quem diga assim: não, olha rapaz, que interessante, eu cheirei uma placa com o nome SBT 49. Sim, voltando. É o TDAH. Aí o que acontece? Você vai ser preso por ser bandido? Não. Você vai ser preso. Você vai ser preso por causa de marmotagens jurídicas, né? Que as pessoas também não querem entender. Mas se você tiver um mínimo de conhecimento sobre a legislação, você vai perceber que esse julgamento todo, ele é cheio de vícios, ele é cheio de erros, ele é cheio de inconsistências e ele é totalmente ilegal, certo? Juiz natural para julgar aquilo ali já não pode ser o Alexandre de Moraes, primeiro porque ele está em terceira instância, na última instância. Então quem for julgado por ele não tem como recorrer, né? E todo mundo tem direito a recorrer, deve ter o direito a recorrer. O Bolsonaro, ele já não tem foro privilegiado, então ele não deve ser julgado pelo Supremo. E de maneira geral são provas inconsistentes, um argumento inconsistente, são prisões ilegais. Então o mais correto agora seria prender o Alexandre de Moraes e dar o indulto para todo mundo. Não digo nem anistia, eu digo mesmo é julgado inocente, sabe? Porque a anistia trata de um perdão, né? De um perdão presidencial, um perdão nacional. E quando você trata de inocentar, é saber que aquelas pessoas não foram culpadas daquele crime, certo?
E é o que é interessante, porque as pessoas não foram culpadas daquele crime. E assim, nós temos 51 mil pessoas que ainda acreditam nessa barbaridade, nessa não vou chamar de imbecilidade, porque seria até uma afronta aos imbecis. Mas quando a gente tem uma casa muito grande que tem esses 51 milhões de pessoas que pensam assim, eles atrapalham a gente, né? E tava até conversando com um parceiro, falando Pablo Marçal, que o Pablo Marçal tá ganhando dinheiro de besta, de trouxa, que pediram pra batizar ele, o Pablo Marçal, pra batizar uma pessoa. Eu digo, macho, eu sou a favor do Pablo Marçal. Quando tiver besta, o Pablo Marçal tem que existir. Por quê? Porque é o seguinte, você tem o direito de se fuder como você quiser, né? Você quer fumar usar droga? Use. Você quer dar um Rolex? Tá entendendo? É um problema seu, de você com você mesmo. E assim, se você quer seguir um coach, siga o coach. O importante é que você só dê o seu próprio rabo, certo? Essas 50 milhões de pessoas que votaram no Lula deram o rabo da gente, entende? Então a gente tem hoje um cachaceiro que não sabe conversar, não tem um mínimo de arrumação intracromossomial para ser presidente de um país e tá aqui dirigindo o nosso, né? E tá levando por água abaixo. A realidade é essa. Então, o Trump é um negociador que taca aquelas taxas para que o governo possa ir conversar. E não se engane que, por exemplo, se você comprar um iPhone hoje em dia é 100% de taxa em cima. Se você comprar um produto chinês é no mínimo 60% de taxa em cima. Então o Brasil é um país que taxa tudo, mas ele taxa muito a importação de todo tipo de material, certo? Então sim, a gente tinha que levar uma lapada dessa para poder ter a necessidade de sentar e conversar sobre as taxas. Você já imaginou, rapaz, se a gente consegue uma diminuição na taxa de importação do iPhone, por exemplo, a 10, 20%? Seria bom demais, né? Todo mundo estaria com um telefone. Eu não tô falando nem disso, não. Eu tô falando de material hospitalar, material industrial, material que realmente importa. O iPhone é algo supérfluo. Mas se espera que a gente resolva os nossos problemas no nosso país, certo? Porque você é brasileiro, pô, né? Você não é americano. Você vai viver 30 anos, 40 anos nos Estados Unidos, você não se torna americano. Você tem que entender que você tem que ajeitar a sua própria casa. Infelizmente, a gente tem muita gente contra, que não quer ajeitar sua própria casa, né? Tá tomando no rabo com a bunda dos outros. Essa é a realidade, né? Espera que o governo os sustente com o dinheiro de quem realmente trabalha. E aí eu sou do Nordeste, mas eu não posso deixar de entender que nessa brincadeira Sul e o Sudeste são os mais prejudicados, com a irresponsabilidade dos nordestinos, e por isso existe uma tal rivalidade, uma tal vontade de dividir o país, que eu sou totalmente de acordo, sabe? O Estado é o povo. Se o povo não se identifica com uma outra parte do povo, não tem por que a gente ficar junto por causa de uma necessidade de uma união estatal que não existe, ok? Então, se não for uma vontade e não tiver dos dois lados uma vantagem a se tirar, não tem por que a gente continuar junto. Então, separa. Quer o separatismo? Separa. Eu sou totalmente de acordo, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste se dividir. Eu acho que, inclusive, né, Sul e Sudeste se divide, vão ficar super desenvolvidos. O Norte vai no mesmo caminho, porque o Norte entende, já está começando a entender os malefícios de um comunismo, de um governo irresponsável, né? E ele tem a produção lá da Zona Franca,
tem toda a questão da floresta, que eles podem ganhar subsídios mundiais, apesar de eu olhar com olhos meio tortos para essas questões de subsídio, porque quem dá dinheiro quer dominar, né? Mas fique lá. E o Nordeste ficar aqui sozinho. Vamos ver se a gente consegue viver só de praia. Vamos ver se a gente não vai ter que desenvolver a indústria. Vamos ver se a gente não vai ter que desenvolver o trabalho. Tudo bem, a gente pode viver de turismo? Pode. E inclusive o turismo vai ser muito mais desenvolvido, coisas que hoje não é. Porque hoje o brasileiro em geral, a gente vai fazer uma Copa e 30, que é alugar um apartamento a R$1 milhão. Isso é um absurdo. Você chega aqui, o turista chega aqui, chega no Rio de Janeiro, só vai querer ir uma vez. Chega aqui no Ceará, só vai querer ir uma vez, porque é um povo que quer enganar demais. Não estou dizendo que são todos, mas tem uma grande maioria que gosta de ser assim. E quem tem que ajeitar a casa é a gente, certo? Quem tem que começar a votar certo, perceber que não é o assistencialismo que vai sustentar a gente, é a gente, né? A gente não pode esperar que a gente chegue nos Estados Unidos, o cara lá tá com a casa mais ou menos arrumadinha, porque todo mundo tem problemas, mas enfim, tá mais arrumada do que a da gente, com certeza. Abra suas portas para você chegar com seus costumes, você chegar com seu comportamento diferente. A gente não pode fechar os olhos que muito brasileiro chega no exterior para querer sacanear. Beleza que tem muitos que querem ir para trabalhar sério, mudar de vida, seguir as ordens e as leis de lá, mas tem gente que chega para sacanear, e um paga por todos, né? Se 1 de 10 chegar para sacanear, a visão do nativo, de qualquer que seja o país, vai ser dizer assim: vixe, tudinho é igual aquele dali que tá sacaneando. Um paga por todos. E novamente, se você não consegue ajudar, se você não consegue arrumar sua própria casa, e você simplesmente chega lá, taca fogo na casa e quer ir pra casa do outro, porra, e vai querer que aquele caba te olhe com bons olhos, se você não conseguiu ajeitar a sua própria casa. Então assim, se eu tenho minha casa ajeitada, aí eu venho pra cá pra visitar a sua casa, ou então, por exemplo, eu gosto mais da sua casa do que da minha, com relação a costumes mesmo, eu me sinto mais acolhido dentro da sua cultura, dentro da sua casa, e eu vou para sua casa, e quando estou falando casa, eu estou falando país, né? Aí sim tem por que ele ajeitar, porque ele sabe que você de aceitar, porque ele sabe que você é um grande empresário, é um trabalhador honesto, é uma pessoa de dignidade, e ele vai e te aceita, certo? Mas agora, se você quer simplesmente abandonar o teu barco porque tu não consegue ajeitar a tua vida, tu não consegue ajeitar o teu rumo dentro da tua casa, tu não vai ajeitar em canto nenhum. A realidade é essa, certo? Não adianta você achar que mudando de país você vai mudar de vida se você não mudar de mentalidade. Então, se hoje você está numa certa situação, primeiro mude sua mentalidade, mude a sua casa, tente mudar suas amizades, tente mudar suas opiniões políticas erradas, né? E tenta desenvolver o teu país antes de querer tomar de assalto o país dos outros. Era isso aí que eu tinha para dar minha opinião. Quero saber da sua opinião, certo, pessoal? Escreve aí embaixo, vamos debater e até a próxima. Valeu!